Essa é a terceira videoaula da disciplina Definição de Agenda e Formulação de Política para cursos de pós-graduação em Ecologia. Trata-se de uma disciplina oferecida no semestre suplementar de 2020 para estudantes dos programas de pós-graduação em Ecologia, cursos acadêmicos e profissional, e para estudantes de graduação do Instituto de Biologia da UFBA. A videoaula de hoje objetiva explorar um pouco mais o conhecimento produzido pelo campo das Policy Sciences quanto ao estágio da formação de agenda nos processos de políticas públicas. Como vimos na videoaula 2, o modelo de ciclo de políticas públicas, como todo modelo científico, apresenta limites. Ainda assim, ele ajudou a organizar a produção científica do campo das Policy Sciences, e estimulou a produção de conhecimento relacionado aos acontecimentos previstos em cada fase do ciclo. Isso, por exemplo, levou à ampliação da compreensão dos processos associados à formação de agenda. Como vimos anteriormente, agenda significa o conjunto de assuntos e problemas que são foco da atenção séria de um determinado grupo social num certo momento. É importante perceber, contudo, que a formulação de um problema na esfera pública não corresponde a uma descrição neutra e precisa do mundo. Ao contrário, o modo como um problema é formulado por um grupo social depende de uma série de fatores. Certamente ele depende das informações sobre o mundo, às quais esse grupo tem acesso. Como o acesso material e cognitivo às informações do mundo varia entre grupos, não é de se espantar que eles possam formular diferentemente o problema associado a uma mesma situação concreta. Caso se pergunte qual é o problema associado a um determinado rio urbano, provavelmente grupos com conhecimentos diferentes sobre a situação, como moradores de áreas sujeitas às enchentes desse rio, grandes empreiteiros de engenharia civil, e pesquisadores da área de ecologia, ofereçam respostas muito distintas. Mas a capacidade diferencial de acesso a informações não é o único filtro que leva grupos diferentes a usarem informações distintas para formular problemas. Diferentes grupos buscam e selecionam ativamente, dentre as informações disponíveis, aquelas que mais se adequem a seus interesses próprios, ou estejam mais alinhadas com seus valores. Esse processo seletivo pode ocorrer de modo consciente, visando aumentar o poder de convencimento desse grupo. Mas ele também pode ocorrer sem que as pessoas se deem conta de que estão utilizando um processo enviesado de obtenção e interpretação de informações. Nesse caso, ao final do processo, a pessoa fica mais convencida de que está certa, porque desenvolve uma ilusão de objetividade, já que buscou novas informações e aplicou estratégias de raciocínio. Esse fenômeno, que ocorre o tempo inteiro com todos nós, é conhecido, no campo da psicologia política, como cognição quente, em inglês, hot cognition, que representa uma aplicação do modelo de raciocínio motivado por objetivos direcionais, do campo da psicologia. Para compreendê-lo, é necessário entender as bases da arquitetura cognitiva humana. Dois módulos da estrutura cognitiva são importantes para nosso argumento: a memória de trabalho e a memória de longo prazo. A memória de trabalho é o sistema onde ocorre nosso processamento consciente. Ela é acionada por estímulos externos ou pelo nosso próprio pensamento. Ela apresenta duas características importantes: possui baixa capacidade de processamento, isto é, poucas informações podem ser trabalhadas a cada momento, e possui curta duração, isto é, as novas informações processadas pela memória de trabalho são rapidamente esquecidas, caso não sejam transferidas para a memória de longo prazo. Além disso, o processamento consciente usualmente envolve raciocínio verbal, demanda atenção, é energeticamente custoso, demorado, e se utiliza de varreduras intencionais da memória de longo prazo, em busca de fatos e considerações relevantes. Já a memória de longo prazo é caracterizada pela imensa capacidade de armazenamento, mas seus conteúdos só se tornam conscientes quando resgatados pela memória de trabalho. Seus conteúdos são organizados em redes de significados, as quais facilitam o resgate das informações pertinentes ao foco da atenção na memória de trabalho. Assim,
a memória de longo prazo não constitui apenas um repositório passivo de dados. Ela contribui com uma ativação imediata de associações e sentimentos, e é capaz de gerar decisões apropriadas, por vezes melhores que as derivadas do processamento consciente. Assim, embora atue através de processos inconscientes, ela tem um papel central na cognição humana. Nossa representação mental do mundo se baseia em nossas experiências prévias, que estão registradas em nossa memória de longo prazo como fatos, crenças, sentimentos, hábitos, predileções e predisposições comportamentais. Essas memórias formam uma rede, cujas conexões podem ter maior ou menor força, a depender do número de vezes em que são ativadas ao mesmo tempo. Quando uma pessoa arquiva um item em sua memória de longo prazo, ele pode ficar associado a uma carga de afeto, que pode ser positiva ou negativa. Usualmente essa carga é adicionada quando um item afeta a identidade da própria pessoa, e isso pode ser influenciado por seus traços de personalidade. Por exemplo, a pessoa pode associar a natureza a riscos de encontrar animais dos quais tenha medo, de modo que o conceito de natureza tenha uma carga afetiva negativa. Ou pode associar uma carga afetiva positiva a um candidato à presidência. Quando a pessoa tem contato com um estímulo, por exemplo, a imagem de outra pessoa com um revólver, um item correspondente da memória de longo prazo é acionado. Ele sai de seu estado de dormência quase imediatamente, em 100 a 200 milissegundos, e se torna consciente na memória de trabalho. Se não houver uma nova fonte de ativação, ele retorna ao estado de dormência em cerca de 1 segundo. Contudo, aquele acionamento inicial se propaga pelas conexões da rede a qual o item está associado na memória de longo prazo. Isso faz com que os outros itens com os quais ele tem uma conexão forte tornem-se mais facilmente acionáveis pela memória de trabalho. Desse modo, se cria uma expectativa pré-consciente, ou seja, uma via preferencial de acionamento de outros itens da memória de longo prazo. Isso gera um certo enquadramento da percepção, reconhecimento e interpretação dos estímulos subsequentes, que é mais rápida que o próprio processamento consciente. Quando um item da memória de longo prazo tem uma forte carga afetiva, seja positiva ou negativa, seu resgate pode influenciar a cognição. Isso pode ocorrer tanto pela via do raciocínio como pela simulação de estados fisiológicos do corpo, que geram sensações físicas associadas a emoções. Isso acaba por influenciar expectativas, atitudes e comportamentos das pessoas, enviesando-os, sem que elas cheguem a perceber o viés, visto que se trata de um processo subconsciente. Isso significa que a pessoa pode, sem perceber, selecionar entre os fatos públicos e memórias de longo prazo, aqueles que mais se adequam às suas crenças prévias. Pode ainda usar estratégias de raciocínio enviesadas, que tendam a gerar conclusões simpáticas às suas crenças. Ao final do processo, ela acredita que chegou a uma conclusão justificada pelos fatos, tendo uma sensação de objetividade que não condiz com o processo cognitivo que realmente desenvolveu. O modelo de cognição quente tem como postulado que todos os conceitos sociopolíticos são carregados por afeto. Como a disputa social para incluir itens na agenda governamental é um processo político, os vieses de raciocínio derivados da cognição quente tendem a estar presentes e afetar o modo como diferentes grupos sociais formulam qual é o problema em uma certa situação. Ainda outro exemplo de fator que pode afetar o modo como as pessoas formulam os problemas, diz respeito às imagens mentais distintas que diferentes grupos têm sobre o que representa um mundo melhor. Como um problema é a diferença entre nossa percepção do mundo atual e o mundo que idealizamos, diferentes grupos, ao se deparar com a mesma situação concreta, devem enxergar diferentes problemas. A essa altura da aula, compreendamos um pouco melhor alguns motivos que levam diferentes grupos na sociedade a discordar sobre quais problemas deveriam ser o foco prioritário das políticas públicas. Além disso, na aula anterior já havíamos adiantado que os governos possuem uma capacidade limitada de desenvolver políticas públicas. É interessante, então,
compreender, com um pouco mais de detalhe, como as policy sciences concebem o processo de disputa pela inclusão de itens na agenda de decisão. Pode-se organizar as agendas de uma sociedade em diferentes níveis, caracterizados por sua proximidade em relação à efetiva adoção pelo governo. O universo de agendas inclui todas as formulações de problemas que, potencialmente, podem ser apresentadas e debatidas pela sociedade, visando sua inclusão nas políticas públicas. É interessante notar que alguns assuntos podem estar fora do universo de agendas de uma sociedade, num certo momento. É o caso, por exemplo, da defesa de ideias comunistas nos Estados Unidos. Essa exclusão pode ser imposta por leis, ou pode resultar de pressão social e normas culturais. Contudo, temos visto recentemente transições rápidas de assuntos de fora para dentro do universo de agendas em várias sociedades, como a defesa aberta de intervenções militares no Brasil. Essas mudanças parecem resultar, ao menos em parte, da estrutura e operação das redes sociais mantidas por grandes companhias privadas. A agenda sistêmica inclui apenas uma parte do universo de agendas. Isso é, inclui os problemas que a comunidade política considera que poderiam ser foco da ação do governo. Como no caso anterior, ao longo do tempo podem ser alteradas as percepções sobre qual é esse foco. Políticas de ações afirmativas com base em raça, por exemplo, passaram a ser foco da atenção de parte da comunidade política brasileira no final da década de 1960, mas só geraram políticas públicas na década de 1980. A agenda institucional inclui apenas uma parte da agenda sistêmica. Ela inclui os problemas que serão considerados seriamente pelos tomadores de decisão institucionais. Ainda assim, nem todos os itens da agenda institucional são convertidos em políticas públicas. Apenas alguns passam para a agenda de decisão, situação na qual ficam prontos para influenciar as políticas públicas. É na transição da agenda institucional para a agenda de decisão que os conflitos podem se tornar mais acirrados, em função da ação de grupos de interesse favoráveis ou contrários a um determinado item da agenda. Além disso, mesmo quando um item já está na agenda de decisão, pode haver competição sobre como formular mais claramente o problema, o que influenciará nas estratégias para sua resolução. O framework dos níveis de agenda permite perceber que um item do universo de agenda deve passar por filtros progressivamente mais seletivos, até ascender à agenda de decisão. Contudo, não se trata apenas de uma competição baseada na qualidade das evidências, dos argumentos, ou da retórica. Ela é influenciada pela simetria de poder político entre os grupos sociais com diferentes agendas. Embora o tema relacionado às simetrias de poder político seja complexo, aqui é importante mostrar como esse poder pode se expressar de diferentes modos. Ele se expressa quando um grupo consegue incluir temas de seu interesse na agenda de decisão. Mas ele também se expressa quando um grupo consegue impedir a inclusão, pela ação de outros grupos, de itens que contrariem seus interesses. O poder político pode ser exercido quando o grupo A influencia uma tomada de decisão que afeta o grupo B, sem que B concorde com a decisão, e possa mesmo se sentir prejudicado pelas suas consequências. Essa situação é conhecida como a primeira face do poder. Ela ocorreu recentemente, por exemplo, na formulação do problema de saúde pública a ser resolvido pelos governos durante a pandemia do novo coronavírus. Isso porque o processo não contou com a participação dos próprios doentes e, assim, postergou a avaliação dos graves efeitos colaterais da doença. Esse modo de exercício do poder também é comum na definição dos problemas que levarão a políticas públicas que envolvem prisioneiros ou menores de idade, que representam grupos sociais com baixo nível de poder político. Alternativamente, o poder político pode ser exercido pelo grupo A, de modo a bloquear a tentativa de inclusão de um item na agenda de decisão pelo grupo B. Isso normalmente ocorre quando essa decisão afetaria negativamente os interesses do grupo que tem maior poder político.
Essa situação é conhecida como a segunda face do poder. Ela é comum, por exemplo, na ação de grupos relacionados ao agronegócio e à indústria, quando impedem o avanço da pauta ambiental. Esse poder não se exerce apenas pela diferença de recursos disponíveis aos dois grupos, mas deriva inclusive do enviesamento da organização política em favor dos grupos mais poderosos. Finalmente, o poder político pode ser exercido pelo grupo A, de um modo que remova a própria percepção, pelo grupo B, de que ele poderia almejar a alteração das políticas públicas, alienando-o politicamente. Com isso, o grupo B torna-se passivo em relação às suas condições desfavoráveis e sequer cogita participar da disputa pública de agendas. Essa face do poder pode se expressar em situações em que um padrão duradouro de relações sociais e de ideologia, que desfavorecem o grupo B, acaba por naturalizar sua situação inferior. A organização política dos negros, das mulheres e dos homossexuais, que se internacionalizaram no movimento de contracultura dos anos 1960, desencadearam um processo internacional que demonstra exemplos de superação dessa assimetria de poder. Atualmente, esses grupos disputam cotidianamente a agenda de decisão nos temas que dizem respeito às suas causas.